Hoje eu queria falar sobre fé. E obrigado, Vera, por essa palavra, porque estava a pensar, é uma boa introdução daquilo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Fé, como foi lido em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós podemos pensar sobre isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei acerca de vocês, mas eu quero que a minha vida agrade a Deus. Amém? Eu não quero ser uma tristeza para o meu Deus. Eu não quero ser uma vergonha para o meu Deus. Eu quero que o meu Deus alegre, né, sobre mim. E fé é que faz ele subir. Eu quero que nós abrimos em Lucas 18:8. Obrigado. Essa é a última parte. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está por aquilo de fé. Porque fé é aquilo que agrada a Ele. Ele quer, né, ver fé em nós. Ele está por aquilo disso. Ele promove isso. Ele encoraja isso. Ele enviou a sua palavra para criar, para despertar fé em nós. Porque é a nossa fé, né, é que faz-nos colaboradores com Ele. Senão somos aqueles coitadinhos, aqueles que mendigos que estão somente a receber. E essa não agrada a Deus. Deus quer colaboradores. Deus quer filhos, não mendigos. Ele quer, né, pessoas que andam com Ele, fazendo o seu trabalho com Ele. Não somente as pessoas que estão tão necessitadas que estão somente a receber. A nossa fé vai transformar circunstâncias. A nossa fé leva-nos a ultrapassar as dificuldades. Claro que Deus nunca fecha a porta a nós. Mesmo em tempos de desespero, em tempos de necessidade, nós temos acesso a Ele. Ele nos toca. Mas Deus não quer que nós continuamente, né, viva neste lugar de necessidade. Ele quer que nós crescemos em fé, que nós subimos de grau e colaboramos com Ele na sua obra. Somos colaboradores com Ele. Somos co-herdeiros. Nós, tantas vezes, se nós podemos somente fazer um estudo sobre aquela pequena preposição, como, nós vamos ver que o plano de Deus é fazer tudo conosco. Não é somente para nós, mas conosco. Estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Nós reinamos com Ele. Nós ressuscitamos com Ele. Nós morremos com Ele. A nossa vida é com Deus, mas em colaboração, em sintonia. Por isso, fé é necessário. Porque fé é aquela linha invisível entre o natural e o sobrenatural. Quando nós usamos a nossa fé, penetramos, saímos do natural e as condições e circunstâncias que nos rodeiam, as coisas que nos oprimem, e nós conseguimos passar por aquela linha invisível, entrando no sobrenatural, onde Deus está. Por isso nada é impossível para Ele, porque Ele está neste nível sobrenatural. Agora Ele quer que nós entramos nisso. E entramos pela fé. Por isso fé é tão importante. Nós encontramos muitos milagres na Bíblia, muitas coisas em que Jesus, muitas vezes a sua misericórdia, estendeu a mão, levantou as pessoas, ajudou as pessoas, mas houve alturas em que Ele pisou em certas pessoas, dizendo: essa pessoa tem fé. Essa pessoa, eu nunca vi tanta fé como nesta pessoa. Eu gostava um dia, quando estou perante o Senhor, ouvir isso de mim.
E vocês? Quem não vê isso, quer ter essa sensação quando nós estamos na presença de Deus, diz, já veio de um homem da fé. Eu gostava. Eu quero que a minha vida seja, não é? Seja conhecida como uma pessoa de fé. Deus deseja isso. Quando Ele vier, Ele vai à procura. Quem tem fé? Quem tem fé? Onde estão os homens e as mulheres de fé aqui na terra? Porque Ele veio para nos buscar. Não é? Há 3 pessoas na Bíblia que foram destacadas por causa da sua fé. Quero que nós estudamos essas 3 pessoas hoje para ganhar algumas daquelas joias preciosas das suas vidas que nós podemos aplicar à nossa própria vida. Primeiro se encontra em Lucas 7. Então vamos para lá, espero que essa é Lucas 7. Começando em versículo 1, diz: e depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe para que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram muito, dizendo: é digno de que ele concede isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda é digno de ir contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo isto: vai, e ele vai. E outra: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando, e disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Uau! Jesus nem tocou, nem foi ter, nem entrou na casa. Mas a fé daquele centurião é aquilo que foi suficiente para que o seu servo recebesse a cura. Temos que lembrar, não é a fé de Jesus, era a fé do homem. Agora nós temos que colocar a nós mesmos nesta posição, porque essa centurião não era judeu, não fazia parte da herança nem daquela descendência de Abraão. E segundo muitos teólogos naquela altura, não tinha direito de receber nada de Deus. Era completamente fora de qualquer benefício, mas fé ultrapassa diferenças culturais, diferenças em todos os níveis. A nossa fé. Então podemos identificar com isso, porque nós somos um povo gentil. Nós podemos entrar nesta cena como um centurião e receber a mesmo elogio que ele recebeu. Não tenho visto em todo Portugal fé como ele. Fé. Então, qual foi o segredo dessa centurião? Primeiro, ele era humilde.
Eu acho que humildade é requisito em todas as referências, tudo que eu vou contar hoje. Essa característica se encontra em cada pessoa que tem fé. Ele diz: eu não sou digno. Eu não sou digno de receber isso. Quem sou eu? Não é? Porque há pessoas que sempre, não é, puxam para eu mereço. Olha o que eu fiz. Não é? E clama para os seus direitos. Não é? Clama para, não é? Mas eu tenho estado, mas eu tenho sido fiel, mas eu. Não é? Mas ele diz: não é nada comigo. Eu não sou digno, eu sou gentil. Não consegues entrar aqui. Não. Senhor, basta somente uma palavra. Por isso, depois ele deu outro segredo. Ele diz: porque eu entendo como a autoridade funciona. Porque ninguém é humilde que é fora da autoridade. Temos que estar debaixo. Humildade coloca pessoas para cima de nós. Reconhece que há uma linha. Então reconheceu que Jesus tinha autoridade que era superior de qualquer doença. Basta somente uma palavra, como que ele ordena os seus soldados e eles obedecem a sua palavra. Basta somente Jesus dizer a palavra e essa palavra vai curar o meu servo. Porque ele reconheceu o poder da autoridade e a palavra que sai da boca a quem tem autoridade. É tão importante que nós não espiritualizamos fé, não é, para justificar a nossa independência. Fé não é somente uma ação, não é? Mas é uma posição. É uma posição em que estamos debaixo, reconhecemos a autoridade que a palavra de Deus tem na nossa própria vida. Alguém que discute a palavra: mas eu não sei, mas sabe, no século XXI é diferente, mas sabe que a nossa cultura agora é diferente. Não discute, não argumenta. Se a palavra diz, a palavra é. Não é a verdade. Temos que ter essa certeza. Se Deus diz na sua palavra que pelo sangue de Jesus fomos sarados, então fomos sarados. Não discuta mais isso. Não argumente isso. Mas sabe que o meu médico diz que é incurável. Mas sabe, aquilo que está com, né, aquele superior, é que ele diz: não se importa o que os outros dizem. Jesus tem autoridade. É importante aquilo que ele disse. Eu vou ouvir essa voz, eu vou obedecer essa voz, e quando Deus só fala a palavra, basta. Está feito. Essa é fé. Eu acho que qualquer um de nós podemos assumir essa atitude. Nós podemos. Mas vai custar a nossa independência. Vai custar a nossa autonomia. Vai custar a nossa argumentação. Vai custar o nosso raciocínio. Se nós vamos submeter a palavra de Deus, nós temos que entender: essa é absoluta. Não é relativa. Não há exceções. É assim. E depois a terceira é que a palavra, quando é falada em poder, basta somente dizer a palavra, ele diz. Basta somente a falar a palavra. Não é somente acreditar na palavra, mas temos que falar a palavra. Temos que confessar isso. Há muitas pessoas que a sua crença e a sua boca não está em sintonia. Não está em concordância.
Eles acreditam uma coisa e falam de uma outra coisa. Agora, a nossa língua tem que entrar em concordância com aquilo que cremos. Por isso é tão importante declarar a palavra. Então, graças a Deus por essa prática que nós temos nessa igreja, é declarar a palavra todos os dias. Agora não faz isso de uma forma religiosa, faz isso com convicção. Porque quando nós declaramos a palavra, é poderoso. Deus vai confirmar, Deus vai agir para realizar a palavra que nós declaramos. Essa é uma característica que em todas essas referências é igual. Alguma coisa tem que sair da nossa boca que está em conformidade com a palavra de Deus. Essa é fé. A segunda pessoa, quero que nós voltamos a Mateus 15. Mateus 15. É outra gentil. Eu acho que temos essas histórias da Bíblia, porque a fundamento, claro que era no povo judaico, e todos os patriarcas judaicos, todos os profetas judaicos. Nós entendemos que a nossa mesma igreja foi fundada acima desta alicerce. Mas o propósito de Deus era sempre para alcançar todas as nações. Há pessoas que ficaram assim, focados somente numa nação e perderam uma visão que Deus tinha para alcançar o mundo. Mas Jesus, nestes 3 elogios, 2 era com pessoas que não eram judeus, eram gentios, como nós. Em Mateus 15, começando em versículo 21, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas essas dois exemplos tinham a ver com alguém fora, alguém, não era com a própria pessoa, mas a pessoa estava preocupada com a vida de alguém, mais alguém. O centurião com o seu servo. E agora essa mulher com a sua filha. A nossa fé também serve para abençoar os outros. Não é somente para receber aquilo que nós queremos para nós, mas também para abençoar vidas que nos rodeiam, pessoas que nós amamos. E que, mãe aqui, que não quer que Deus transforme, que liberte a sua filha ou a sua filha. Sabe que nós temos que ficar assim, desesperados. Desesperados no sentido de, tão desejosos de ver uma mudança da pessoa que nós amamos, para ter fé. Quando nós temos aquela, eu vou orar, vamos ver o que acontece. Aquela falta de paixão, falta daquela sentido de espera, não há fé. Só aquela, talvez, esperança, mas não é fé. Fé vem quando não temos outra hipótese. Se Jesus não intervir, vai ser um desastre. E essa mãe estava assim, tão tormentada, tão angustiada por causa da sua filha que estava endemoniada. Foi ter com Jesus. Começou a clamar: misericórdia, estou aqui.
E Jesus nem respondeu. Continuava. Pois clamava novamente. Esse é desespero. Porque fé também tem que ser persistente. Não é, vamos ver se essa funciona. Essa não é fé. Okay? Fé é persistente. Não é? É ir ter com Jesus até receber. Não somente uma vez, não é quantas vezes for necessário eu vou estar, não é? A porta de Jesus, eu vou bater nessa porta, eu vou clamar. E, não é? E os discípulos estavam a tentar acalar aquela mulher. Cala-te, pá, cala-te. Senhor, manda ela embora. Pois Jesus, olhando para ela, disse que, vamos ler aqui. Eu não fui enviado senão os ovelhas perdidas da casa de Israel. Interessante. Na história anterior, quando ouviu falar dessa centurião gentil, foi para a casa dele. Agora está numa outra terra, está fora de Israel, está nos lugares de Sidom, que era de Fonésia, que hoje em dia é Líbano. Foi para aquele sítio e dali Jesus disse, não, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Às vezes eu consigo ver em Jesus, não com tradição, mas uma certa brincadeira. Um certo escarolho. Tentar ver o que vai sair disso. Qual será a reação dela? E ela respondeu e disse o seguinte, não é... Pois ele continua e disse, não é bom, em versículo 26, não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cocheirinhos. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cocheirinhos comem as migalhas. Eu estava a ver essa quase brincadeira. Mas era que ela não vai receber o não da parte de Jesus. Ela não vai receber o mais tarde. Ela não vai receber o vai embora. Ela disse, não. Ela estava ali para receber libertação para a sua filha. Então, quando Jesus diz, não, essa pertence aos filhos de Israel. Esses são aquele pão que é para os filhos da casa. Ela diz, mas os cachorros também comem. Então, ela começou a pôr assim mesmo numa posição inferior. Eu não sou digno, eu não tenho direito, mas eu reconheço que ele pode me tocar. Ele pode fazer algo. Ele pode libertar a minha filha. Eu vou receber o mesmo. Jesus olhou para ela e essa resposta, e com certeza, com um grande sorriso, diz, mulher, grande é a tua fé. E naquele momento, sem passar para a casa dela, sem falar com aquele demónio, sem fazer qualquer outra coisa, mas naquela hora, a sua filha foi liberta. Por quê? Porque aquela mulher tinha fé. E ela estava a interceder pela sua filha, estava na brecha. Estava a dizer, não, estou aqui. Recebi para ela. Se vocês estão a interceder por alguém, a tua fé pode fazer a diferença. Se vocês estão a ver uma situação, mesmo na vossa família, trabalho, seja qual for, mas não pertence a ti, mas é algo que te interessa. Não desista, seja persistente. Fica chato, né? Seja chato perante o Senhor e dizer, não, eu estou aqui. Eu creio que tu és a única pessoa
pessoa que pode fazer essa mudança. Eu não vou para o lado nenhum, não vou para os outros lados, eu não vou procurar conselhos dos outros lados. Senhor, tu tens que intervir. É persistência e humildade. Não clame pelos teus direitos, porque em ti nós não temos direitos. Ninguém aqui merece qualquer toque de Deus. Ninguém aqui merece, não é, qualquer coisa. Então não vai para merecer, não vai para direitos, não vai para, não é? Vai para aquela misericórdia e diz, Senhor, eu vou ficar numa posição. Eu reconheço que não tenho direitos, mas eu sei que Tu és bom. Eu sei que até os cachorros comem da Tua mesa. Essa é uma posição, irmãos. Essa é uma ação de fé que Jesus, olhando para ela, diz, uau, mulher, tu tens grande fé. Nunca vi tanta fé na minha vida. Puxa. É uma pessoa gentil, uma pessoa que talvez não tinha conhecimento da palavra de Deus, não tinha formação em termos da cultura, né, do reino, mas tinha uma necessidade. Tinha um desejo e não queria ver a sua filha atormentada mais. Por isso foi ter com Jesus. Terceira mulher, a pessoa, era mulher com um fluxo de sangue. Essa se encontra em Marcos 5. Marcos 5, 25. Até que Jesus estava no caminho para a casa de Jairo, que era líder da sinagoga, que a filha estava doente, mesmo à morte, até que morreu. Mas no caminho havia muita gente acionando à volta de Jesus. E chegou uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos. Essa enfermidade gastou todo o seu dinheiro. Ela procurou ajuda em todo lugar. Gastou uma fortuna em médicos e medicamentos sem resultado. Não acho que uma pessoa a sofrer 12 anos não é desesperado? Acho que sim. Há pessoas com doenças de 12 anos quase ficam incomodadas com a situação e começam a identificar, eu estou doente, estou mal. E quase identifica como a sua própria, essa doença é a sua identidade. Mas essa mulher não. Essa mulher não queria ficar dada com a situação. Queria uma cura. Queria ser ajudado. E quando ouviu falar de Jesus, ele disse, isso mesmo. Porque Jesus é a nossa resposta. Jesus tem que ser, nós temos que andar, fé tem que ser na direção de Jesus. Não temos fé na cura. Nós temos fé em Jesus. Que cura, não é? Há pessoas que confundem isso. Tenta exigir a sua fé para curar, para ser curada. Mas a nossa fé tem que ser direcionada à pessoa de Jesus. E a consequência é a nossa cura. Entende isso? Porque quando nós temos um problema, muitas vezes nós ficamos focados no problema. E toda a nossa foco e oração é sobre o problema. Quando nós temos que olhar para Jesus, que é a solução do problema. Okay? E a nossa fé tem que ser colocada nele. Basta somente a sua palavra. Basta somente o seu toque. Basta somente, Jesus intervir. E as coisas são resolvidas. Então essa mulher, a história é contada em versículos 25 a 34. Essa mulher disse a si mesma,
E essa foi interessante, porque nós agora, com certeza que ela contou mais tarde essa história. Provavelmente, no tempo em que esse livro foi escrito, ela já fazia parte da igreja. Então, dava esse testemunho com frequência. Porque ela contou coisas que, naquele momento, ninguém sabia. Era aquilo que estava acontecendo na cabeça dela. Então, por isso, eu vejo que mais tarde, naquele tempo da igreja, quando o pastor diz, alguém tem um testemunho? Ela se levanta e diz, eu tenho testemunho. Eu lembro, eu estava a caminhar. Eu estava tão aflito. E ela começou a contar a sua história. E como que ela diz, eu disse a mim mesmo, se eu conseguir tocar somente, olha, aquele vestido de Jesus, eu vou ser sarada. Ela criou, né? Porque essa não fazia parte daquela história. Né? Ninguém sabia, só sabia que ela tocou. E Jesus disse, quem me tocou? E as pessoas dizem, mas muita gente tocou. Né? A gente por todo lado. Então, disse, não, alguém tocou-me com fé. Alguém estendeu a mão em fé e a virtude saiu de mim. E depois ela, com vergonha, ela disse, foi eu. Com certeza, mais tarde, disse a Mateus e aos outros discípulos, talvez da igreja, aquilo que estava acontecendo na mente dela. Sabe que eu estava a pensar? Criar essa imagem da minha cura. Eu estava a visualizar a minha vida mudada. Eu disse a mim mesmo, se eu conseguir tocar em Jesus, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu consigo visualizar vai ser realizado. Com certeza, Mateus tomou nota e disse, pois é. E quando ele escreveu mais tarde essa epístola, ele contou tudo que estava acontecendo na mente dessa mulher. E que essa ajude-nos a entender a fé dela, porque Jesus diz, a tua fé te sarou. Foi a tua fé, mulher. Tu libertaste essa cura. Porque conseguiste ver, antes de ter a tua cura. Tu conseguiste ver a virtude sair de mim. Por isso tu foste atrás de mim. Por isso, né, com tanta multidão, tu conseguiste entrar e dá-me lá e tocar. Porque ela tinha isso já na sua mente. Estava a visualizar isso. Já estava a criar aquela fé nela. Se eu consigo tocar Jesus, eu sei que Ele não tem tempo. Eu sei que há muita gente. Eu sei que há outras necessidades. Eu sei que Ele está a andar para outra casa. Eu sei. Mas se eu consigo, é isso mesmo. E Jesus disse, uau, que fé. Com certeza essa trouxe mais um sorriso na cara de Jesus, olhando e disse, uau, incrível, né? Nem orei. Estou no caminho para orar para alguém que está enfermo e ela recebeu sem nem orar. Sem nem pôr as mãos, sem nem fazer nada. Quando Jesus vier, Ele vai à procura de quem tem fé. Não quem tem recebido a fé dos outros, mas quem tem fé. Por isso nós temos esses exemplos na Bíblia. Pessoas que trouxeram um sorriso ao coração de Jesus. Pessoas que alegraram o seu coração, que responderam em fé e receberam. Porque Deus quer que nós recebamos.
Irmãos, nós podemos dar peixe aos famintos. Ou podemos famintos. Desculpa lá. Quem tem fome? Podemos. Agora imagina 3 meses em América e voltar e falar português. Vocês vão rir, né? Vocês têm que falar comigo, né? Em português, né? Continua. Mas nós podemos dar sempre comida. Mas não acho que é melhor ensinar como pescar? É a mesma coisa. Nós podemos ter aquele relacionamento com Jesus, é só receber. Mas sabe que se eu recebo hoje, amanhã eu preciso receber novamente. Ou eu posso aprender a ter fé, usar a minha fé para ver como a provisão de Deus é contínua, dia após dia. Como que a bênção de Deus começa a fluir como um rio. Como as coisas acontecem naturalmente, andamos sem pensar, as coisas acontecem. É incrível. Fé em Deus, segundo a palavra de Deus, é fé de Deus. Quando nós pensamos em ter fé em Deus, às vezes nós colocamos toda a responsabilidade sobre Ele. Fé em Deus. Em Marcos 11, 22, quando fala tende fé em Deus, aquela palavra em, não está lá, é mais tende fé em Deus, ou tende a fé que Deus tem. Porque não é somente um objeto, temos fé é um objeto, mas é ter dentro de nós a mesma qualidade de vida, a mesma qualidade de fé que Deus tem. E que quando Ele falou, houve criação. Basta somente a palavra e as coisas aconteceram. Deus quer que essa fé habite em nós, seja a qualidade de fé que nós temos. Há pessoas que acreditam mais no poder da mente. Então concentra, né? Faz toda meditação tentando concentrar numa coisa para realizar aquilo, mas é uma força mental. Essa não é fé. Essa é feijoada. Dá só gás. Fé é a qualidade de vida em nós. É a sua palavra em nós. É quando nós falamos aqueles oráculos de Deus, aquilo que Deus quer que nós falamos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está à espera de ouvir a palavra para realizar. Ele cumpre a sua palavra. Ele não deixa qualquer palavra voltar para trás vazia. Ele compromete para realizar a palavra de Deus que sai da nossa boca. Então nós temos que ter muita disciplina para não falar qualquer coisa. Não desabafa. Não há graça nisso. Usa as palavras como espadas, como um fermento, como algo que vai ser construtivo. Palavras que são, no acordo com a palavra de Deus. Logo a seguir, em versículo 23, Marcos 11, 23, diz que depois de ter aquela fé que Deus tem, ele diz a qualquer pessoa, que diz aquela montanha, que tem fé, que diz aquela montanha, era que te lance no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que diz será feito. Uau! Temos que acreditar.
Mas aquela palavra acreditar, naquele versículo, se encontra só uma vez. 3 vezes é a palavra dizer. E aquela palavra dizer é a palavra lego. Outras... Não é? Quantos de vocês têm legos? O que faz com legos, David? Hã? Constrói. Ele tem uma cidade de legos em casa. Não é? Um dia vocês têm que visitar a cidade dele. É uma cidade mesmo, com comboio e tudo é legos. Constrói. A palavra de fé é algo que constrói. Ok? É o lego. 3 vezes. É falar, uma vez é crer. Que para mim é tão fácil fazer essa matemática. Temos que falar muito mais do que nós queremos. Temos que falar pelo menos 3 vezes mais. Porque as pessoas dizem, mas eu creio que Jesus pode, eu creio que Jesus pode. Mas depois anda e diz, ai de mim, essa situação não muda, essa doença não passa. Então a sua palavra, a sua confissão não está de acordo com aquilo que crê. Por isso eu disse, fé é pôr em concordância, não é, a nossa confissão com a palavra de Deus, com aquilo que nós cremos da palavra. Se nós cremos que essa é a verdade, então fala como que é a verdade. Se acredita que Jesus é o Todo-Poderoso, então fala assim. Não fala as tuas dúvidas. Mas eu tenho que ser honesto. Honesto. Isso não é honesto, essa é incredulidade. Fala a montanha. E depois, dá graças a Deus. Dá graças antes de ter. Se eu dizer, Tiago, eu vou oferecer o meu carro a ti. E o Tiago vai dizer, obrigado. Ele não tem um carro. Ainda tem as chaves. Ainda tem as chaves. Mas basta somente a minha palavra, ele diz obrigado. Ele diz obrigado antes de ter, antes de receber as chaves do meu carro. É a mesma coisa. Quando nós temos fé, nós temos que viver continuamente em gratidão. Como que já tinha acontecido. Como que já temos na nossa própria mão. Antes de ter, agradece a Deus por ter recebido. Porque a promessa não é uma promessa como entre nós. Às vezes nós prometemos muita coisa que nós não cumprimos. Mas Deus não faz nenhuma promessa que Ele não cumpra. Se for alguém dizer, eu vou comprar um dia, eu vou comprar um carro para ti. Está bem, vamos ver. Não é? Quando eu vejo, depois, né? Eu acredito. Entre os homens é assim. Às vezes temos dificuldade em acreditar na palavra de alguém. Mas é por isso o nosso foco tem que ser em Jesus. Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele deu na sua palavra. E essa promessa é tão fiel que nós podemos dizer que já temos antes de ter. É tão fiel que nós podemos ir ao banco e dizer, já tenho. E declara isso. É como Paulo disse aos Romanos em capítulo 4, versículo 17. Chama as coisas que não são como que já fossem. Começa a falar segundo a promessa
como que essa promessa já é realidade. Essa é gratidão. Podemos dizer obrigado, Senhor. Podemos entrar em louvor. Podemos levantar o seu nome e dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo avivamento sobre este país. Porque já disseste isso. A tua palavra já declarou que vai derramar o teu espírito sobre toda a carne. Eu acredito. Então, Portugal não está fora dessa promessa. Por isso, nós declaramos avivamento. Nós agradecemos pelo mover de Deus. Porque, mesmo antes, eu podia, mas Portugal é difícil, mas... Nós podemos entrar naquelas conversas, não é? De RTP, não é? Podemos entrar naquelas conversas que nos rodeia de negativismo, de pessimismo. Ou nós podemos concordar com a palavra profética e dizer, não, essa é a realidade. Obrigado, Senhor, pelo rio de Deus que está a fluir. Eu vou cantar isso, eu vou declarar isso, eu vou entrar, eu vou mergulhar, eu vou nadar, porque já está a fluir. Onde? Não. Está a fluir. Entra nisso. Essa vai chocar os nossos paradigmas, a nossa ideias de realidade. E tu podes dizer, mas essa é uma loucura. São fantasias. Não é? Tu podes começar a entrar naquela área de ser cínica. Mas quando Jesus vier, Ele vai procurar pessoas de fé. E esse lugar dos queixosos e tudo, não vão estar incluídos no povo que Ele busca, que Ele procura. Por isso, neste momento, nós temos essa opção, e a nossa responsabilidade como líderes na igreja é incentivar a cada um de nós a nos levantar em fé. Que cada um de nós crescemos em fé, que cada um de nós usamos a nossa fé. Para que quando Jesus vier, ele diz, a igreja logo, essa é a igreja da fé. Essas pessoas. Não há fé comum. O resto da cidade como aqui. É essa que eu quero. Eu quero fazer parte daquele grupo que alegra o coração de Deus. Que recebe os elogios. Que recebe aquelas honras. Grande fé. Grande fé. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Fé também é aquele primeiro passo. A Bíblia diz que a salvação é de graça por meio da fé. Então, a graça é a parte de Deus. É aquele poder para se salvar. Fé é a nossa parte para receber a graça que foi oferecida. Então, fé tem que sair de nós. É o nosso passo. Se vocês não têm aquela certeza da salvação, a certeza da presença de Deus na tua própria vida, não espera até que ter uma grande experiência sobrenatural, que os anjos vão chegar a ti e ter uma visão aberta do céu. Não espera para isso, porque cada um de nós fomos dados fé. E nós temos que somente usar aquela fé para aproximar a Deus. Aproximando, porque a fé é da nossa parte, lembre-se disso. Graça é a parte dele. Graça tem chegado, tem aberto a porta, mas nós temos que passar pela porta. Por isso, se alguém não tem a certeza da sua salvação, seu relacionamento com Jesus,
está dentro do teu poder para ter essa certeza hoje. Basta somente uma resposta da tua parte, por a tua fé em Jesus como teu Senhor e Salvador. Por isso nós fazemos um apelo e convidamos as pessoas para chegar aqui, porque é a vosso passo dizendo: Senhor, é isso que eu quero. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero passar do natural para o espiritual. Eu quero uma vida diferente.